Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. Fala, podcaster! Tudo bem? Cara, então, eu tenho uma proposta legal pra você. Se você está interessado em algum tipo de serviço para edição ou mixagem, para facilitar a sua vida, no caso com as gravações, eu sugiro que você entre em contato com a MixLabs. Sabe por quê? Dá uma sacada nisso aqui. Esse áudio que você está ouvindo foi gravado com um microfone mediano, muito abaixo da média mesmo, em um lugar que não é um estúdio. Temos ruídos ao redor, barulhos de cadeira, barulhos de estática, tudo isso feito com uma qualidade mediana, de alguém que não tem uma condição financeira bacana para poder produzir um podcast. Só que com a MixLabs, dá uma sacada. A gente consegue tratar o seu áudio de uma maneira impecável. Claro, temos uma equipe preparada para isso. E, bom, oferecemos preços acessíveis também. E então, se você ficou interessado, dá uma conferida nas nossas redes sociais. Qualquer coisa, manda um ADM pra gente, que a nossa equipe vai te responder com toda certeza. Venha, Mose. Eu chamei meu cachorro que se afastou um pouco da trilha. Ele adora esse cemitério. Há todos os tipos de cheiros aqui para ele investigar. Eu adoro porque ele é pavimentado e é fácil de caminhar. Mose trotou até mim e olhou para cima com expectativa, querendo uma coçadinha rápida atrás das orelhas antes de continuar pela trilha. Eu me ajoelhei e cocei as suas orelhas antes de dar um beijo no seu nariz. Naquele momento, um trovão profundo soou em cima de mim. Eu olhei para cima e percebi que uma tempestade estava chegando rapidamente. Eu prendi a coleira de Mose e acelerei um pouco o passo. Já passava das 6 horas, mas as nuvens escuras de tempestade faziam com que parecesse quase de noite. Eu gostaria de ter verificado o radar antes de termos saído de casa. Tínhamos nossa caminhada rapidamente, indo até o grande portão de entrada de ferro. Ao dobrarmos a esquina, os portões pareciam estar fechados. Estranho, eu pensei. Eles não costumavam trancar até o anoitecer. O zelador deve ter querido voltar para casa um pouco antes da tempestade, eu pensei. Caminhamos até os portões e meu coração se afundou quando percebi que havia um grande cadeado à frente. Ótimo, eu pensei. Acabamos de ser trancados em um cemitério. Dei uma olhada ao meu redor e não vi nenhum outro portão. Essa era a única entrada da propriedade que eu conhecia. Larguei a coleira de Mose e tirei o meu celular da mochila. Você acha que isso é considerado uma emergência do tipo 911? Eu perguntei para Mose em voz alta. Naquele momento, um grande raio atravessou o céu. Acho que é quando você está prestes a ser atingido por um raio. Eu disse novamente em voz alta e digitei o 911 no meu telefone. Um despachante atendeu quase que imediatamente. 911, qual é a sua emergência? Disse uma voz. Oi, comecei, de repente me sentindo nervoso. Olha, me desculpa, mas provavelmente eu sei que não é exatamente uma emergência do 911. Eu estava passeando com meu cachorro no cemitério e aparentemente eles fecharam mais cedo essa noite. E nós estamos trancados aqui dentro. Ok, senhora, a gente vai chamar alguém para destrancar para vocês, tá? Em qual cemitério que você está? Ele me perguntou. Eu tô no cemitério em que a Avenida J termina, eu disse ao despachante. Um momento, senhora, respondeu o despachante. Eu podia ouvi-lo clicando em um teclado. Você disse Avenida J? Não há nenhum cemitério aberto nessa parte da cidade, senhora. Não, eu passo aqui todas as noites. Olhei para cima e li grandes letras de metal que se projetavam no topo do portão. Cemitério de Oak Hill. A placa está no portão. Cemitério de Oak Hill. Eu podia ouvi-lo murmurar. O cemitério de Oak Hill não é aberto ao público, senhora. Não sei como a senhora poderia ter entrado lá. Qual o seu nome, por favor?
Não tive tempo de processar o que o despachante estava me dizendo. Os raios estavam se espalhando pelo céu e Mose estava começando a ficar nervoso. É Allison Land. E eu tenho certeza que estou no meio do cemitério de Oak Hill. Estou olhando para a placa agora mesmo. Outro relâmpago estourou no céu. Meu coração acelerou. A tempestade está prestes a cair e está iluminando muito mal aqui. Eu estou no cemitério Oak Hill. Eu repeti. Certo, Allison. Tudo bem. Você tem certeza de que está em Oak Ridge nesse momento? O cemitério de Oak Hill não é aberto ao público. Além disso, não está chovendo lá fora, disse ele. O que está acontecendo nesse momento? Eu liguei para o número errado? Isso aqui é uma pegadinha? Perguntei, afastando o telefone do ouvido para verificar se realmente havia discado o 911. Mose estava se encolhendo entre as minhas pernas por causa do trovão. Levei-nos para debaixo de uma árvore bem quando a chuva começou. Olha, começou a chover torrencialmente. Você pode me tirar daqui, por favor? Perguntei, começando a ficar preocupada. Ok, Allison, nós vamos descobrir o que está acontecendo. Você disse que está chovendo muito agora? A que horas você saiu para caminhar? Eu saí às 5h15. Fica apenas 2 minutos a pé da minha casa. Eu moro bem no final da rua, na Avenida J. Allison, eu preciso que você me ouça. Não há cemitério aberto ao público na Avenida J e em Oak Ridge. Eu preciso descobrir onde você realmente está para que eu possa lhe dar alguma ajuda. Você consegue ver o portão? Algum tipo de referência que te identifique por perto? Perguntou o despachante. Meu telefone ficou completamente sem sinal. Será que eu esqueci de carregá-lo? Será que eu perdi o serviço? Isso não podia estar acontecendo comigo. Eu corri de volta para o portão em meio à chuva torrencial. Passei as mãos pelas grades e puxei o cadeado. Ela estava presa e nem sequer se mexia. Olhei para cima e para baixo na linha de cerca, mas não havia outros portões ou aberturas. Mose ainda estava encolhido embaixo da árvore, choramingando. Ele odiava tempestades. Não se preocupe, Mose, eu chamei. Nós vamos sair daqui, tá? Lembrei-me que um antigo prédio de escritórios do cemitério estava localizado bem na esquina do caminho. Atualmente, ele era usado como depósito, mas talvez uma porta ou janela estivesse destrancada. Vamos, Mose! Chamei, virando-me para correr pela trilha. Ele me seguiu, abaixando-se, quase rastejando atrás de mim. O prédio foi visto exatamente onde eu me lembrava, aninhado contra a cerca, através de várias fileiras de túmulos. Tentei evitar pisar diretamente em qualquer um deles ao passar por ele. Mose seguiu logo atrás, sem se preocupar em tomar cuidado com o que pisava com as suas patas. O prédio tinha um grande toldo sobre a porta da frente. Eu fiquei embaixo dele e comecei a tentar torcer um pouco minhas roupas. Mose sacudiu todo o corpo, espalhando água e lama em cima de mim. Obrigado, Mose, muito obrigado. Virei-me e tentei abrir a porta. Na verdade, eu não achava que ela estaria destrancada. Era apenas um último esforço para sair daquela tempestade. Mas, para minha surpresa, a maçaneta girou e a porta se moveu ligeiramente. Então eu empurrei a porta. Havia algo bloqueando-a do outro lado, mas eu acabei conseguindo abri-la o suficiente para que nós dois entrássemos. Demorou um pouco para que meus olhos se ajustassem à luz fraca. Esse cômodo deve ter sido o escritório da frente de algum momento, mas agora estava cheio de bagunça e móveis velhos. Eu avistei um interruptor de luz ao lado da porta pela qual eu havia acabado de passar e uma das 4 lâmpadas ainda estava funcionando no abajur. Ela piscava levemente e não fornecia muita luz, mas o suficiente para que eu pudesse examinar o cômodo. Havia uma escrivaninha enfiada no canto com um desktop bem antigo e um telefone fixo em meio a outras bagunças. Conectei-o à parede e peguei o receptor, suspirando de alívio quando o zumbido familiar soou no fone de ouvido. Disquei o número da minha mãe. Ele tocou uma vez e depois ficou em silêncio. Tentei ligar para o meu pai em seguida, mas o mesmo resultado foi apresentado. Eu hesitei, mas decidi tentar ligar novamente para o 911. 911, qual sua emergência? Respondeu uma voz familiar. Oi, é a Allison novamente. Eu acho que eu falei com você há alguns minutinhos, né? Eu tô preso aqui no Oak Hill, respondi. O despachante respondeu.
Ah, sim, Ellison. Que bom que você ligou de volta. Parece que a conexão foi perdida do seu lado há alguns instantes e eu não consegui falar com você nesse número novamente. Aguarde um momento, eu vou chamar o meu chefe de volta à sala. Ele me ajudou a procurar o cemitério quando eu perdi você antes. Ouvi um... Ei, chefe, ela tá na linha aqui. Do despachante. Momentos depois, a voz áspera de um homem estava na linha. Olá, Alisson. Meu nome é Chefe Brooks. Ouvi dizer que você está presa no cemitério Oak Hill? Perguntou ele. Ele não parecia satisfeito. Talvez eu não devesse ter chamado o 911 para isso, afinal. Sim, senhor. Eu estou. Eu passeio com meu cachorro aqui todas as noites por conta dos caminhos pavimentados. Acho que foi fechado mais cedo por causa da tempestade. O fato é que não existe mais o cemitério Oak Hill em Oak Ridge. Esse cemitério foi fechado há quase 50 anos, em 1977. Eu não respondi. O que ele disse não estava sendo compreendido. Isso aqui era impossível. Eu vinha aqui todas as noites e passeava com o Mose. Entrei e saí dos portões centenas de vezes. Olhei em volta novamente e comecei a ter uma sensação de afundamento. A mobília era antiga. Eu sabia que o escritório estava fechado há algum tempo, mas os móveis pareciam ter sido feitos nos anos 70. O telefone que eu tinha em mãos era quadrado e amarelo. O computador ao lado dele também era grande e quadrado. Peguei um pedaço de papel de uma grande pilha sob a mesa com a data de 8 de setembro de 1977. Eu pude ouvir o chefe Brooks falando, perguntando se eu ainda podia ouvi-lo. Senhor, eu interrompi. Isso é impossível, eu sussurrei. Eu sei que você não acredita em mim, mas eu tô no prédio de escritórios do cemitério Oak Hill nesse exato momento. A porta estava aberta. Rastreei a chamada, isso confirmará. Mais fala abafada e um suspiro do despachante. Ela tem razão. Tá vindo do antigo cemitério. Ouvi vagamente o despachante dizer. Ah, certo, garota. Eu não sei como você entrou aí. Os portões estão trancados e as cercas são muito altas para pular. Chega de brincadeiras. Eu tô enviando um policial para lá agora mesmo. Portanto, sugiro que saia daí antes que ele encontre, ou você será levado para a delegacia. Eu fiquei com o telefone perto do ouvido sem me mexer. O zumbido da chamada encerrada ecoou por toda a minha cabeça, deixando-me tonto. Deixei cair o telefone e deslizei lentamente pela parede. Mose estava se divertindo muito farejando a sala, e trotou até mim e lambeu minha mão. Agarrei o seu rosto e disse: O que está acontecendo, Mose? Ele se soltou e continuou a farejar. Ele encontrou uma porta atrás de uma pilha de cadeiras e desapareceu por ela. Eu me levantei e segui-o para fora da sala, em um pequeno corredor. Havia 2 outras portas, ambas fechadas. Eu abri a primeira que levava para um pequeno banheiro. As paredes eram revestidas de azulejos verde escuros, do chão até o teto, com um vaso sanitário e uma pia laranja desbotados. Havia uma daquelas capas de vaso sanitário felpudas de estilo antigo em cima. Olhei pela janela e notei, pela primeira vez, que a vizinhança que deveria estar junto à cerca não estava lá. Era apenas um terreno aberto e vazio. Eu esfreguei meus olhos com força e olhei novamente pela janela. Nada. Eu estava começando a entrar em pânico. Saí do banheiro e abri a segunda porta. Era uma pequena cozinha com uma geladeira de aparência vintage e alguns eletrodomésticos. Havia uma mesa e 2 cadeiras no centro do cômodo. Sentei-me em uma delas e abri minha bolsa que sempre levo em nossos passeios. Peguei alguns petiscos para Mose, que estava me seguindo, e tentei usar meu telefone novamente. A tela nem sequer acendia. Eu coloquei o celular de volta na bolsa e deitei a testa na mesa. Isso não podia estar acontecendo. Seria uma pegadinha bem elaborada? Será que meu irmão convenceu um despachante policial e o chefe a participarem? Será que eu estava enlouquecendo e, na verdade, eu nem estava em Oak Ridge? Ou será que, de alguma forma, eu me transportei de volta no tempo para os anos 70? Não, eu não vou aceitar que eu estou perdendo o juízo. Levantei-me e olhei para a pequena janela sobre a pia. Não estava mais chovendo, mas o céu parecia que poderia voltar a se abrir a qualquer momento. Voltei para a sala da frente em direção à porta.
Percebi que a coisa que estava bloqueando a porta era um armário de arquivos virado. Empurrei-o para fora do caminho, abri a porta até o fim e coloquei o armário de volta na frente dela para não ficar trancando do lado de fora. Mose também viu que não estava mais chovendo, então me seguiu até a porta e voltou a explorar a área como de costume. Eu voltei para a esquina e fui até o portão, e que ainda estava trancado. As barras de metal eram quase grandes o suficiente para passar por elas, mas eu estava com medo de ficar preso. Elas também estavam enferrujadas e eu não queria me cortar. Olhei para fora do portão e para a área ao redor. As casas pareciam diferentes. Ainda eram as mesmas casas pelas quais eu passava todos os dias, mas elas pareciam mais novas. A pintura era mais fresca e as entradas de garagem não estavam rachadas. Eu lembrei-me de que esse bairro foi construído em 1975 e senti meu coração afundar novamente. De repente, lembrei que minha avó, que morreu em 2002, estava enterrada no alto da colina, neste mesmo cemitério. Comecei a correr morro acima, pedindo que Mose me seguisse. Passei por entre as lápides até chegar ao local onde ela estava enterrada, mas eu quase engasguei quando cheguei lá. Estava vazio. O pequeno terreno onde toda a minha família de parte de mãe estava enterrada estava completamente vazio. Nem mesmo minha bisavó, que faleceu antes de eu nascer em 89, estava lá. Era um terreno vazio com um pequeno marcador no centro escrito Burgess, o nome de solteiro da minha mãe. Eu sentei-me na grama molhada e comecei a chorar. Isso não fazia sentido. Como que isso podia estar acontecendo? Depois do que pareceram séculos sentados na grama molhada, pensando no que eu poderia ter feito para chegar a essa situação, eu ouvi o rangido alto do portão sendo aberto. Mose já estava descendo a colina. Segui de perto e vi uma caminhonete de modelo antigo estacionada do lado de fora do portão. O estilo era mais antigo, mais brilhante e novo. Um homem mais jovem, provavelmente na casa dos 30 anos, estava empurrando o portão para abri-los. Ei! Ei! Eu gritei. Me ajude! Eu assustei e ele deixou cair o pesado cadeado que estava nos portões. Eu passei voando por ele, saindo pelos portões, derrapando e parando bem em frente à sua caminhonete. Eu me curvei com as mãos no joelho, tentando recuperar o fôlego. Quando me levantei e me virei para perguntar se ele sabia o que estava acontecendo, ele e sua caminhonete haviam desaparecido e os portões estavam fechados. Mose trotou para perto de mim, olhando para o local onde o homem deveria estar. Ele começou a choramingar e eu senti que eu não conseguiria recuperar o fôlego. Olhei para cima e vi que não havia nuvens sob minha cabeça, mas o sol estava começando a se pôr. Tirei o celular da bolsa e a tela se iluminou instantaneamente. 5 chamadas perdidas da mamãe e 3 do papai, e uma dúzia de mensagens de textos furiosas perguntando onde eu estava de ambos. Eram 8:30 da noite. Eu fiquei preso naquele cemitério por mais de 2 horas. Coloquei meu telefone de volta na bolsa e fiquei olhando perplexo para o portão. Quando estava prestes a começar a minha caminhada para casa, um carro de polícia com as luzes acesas apareceu na esquina. Parei no lugar, lembrando-me do que o chefe havia ameaçado por telefone. "Allison Land?" perguntou o policial, baixando a janela. "Sim?" eu disse baixinho. O policial saiu do carro e abriu a porta traseira. "O chefe Brooks está esperando por você na delegacia", disse ele, fazendo sinal para que eu entrasse no carro. Olhei para a porta aberta e depois para o portão novamente. "Como você conseguiu entrar aí?" ele me perguntou enquanto eu subia no banco de trás, com Mose logo atrás. "E por que você está tão enlameado?" ele perguntou novamente, tirando uma toalha do porta-malas. Eu não respondi. Estava absolutamente sem palavras. Ninguém vai acreditar em mim.